Olá, queridos estudantes, preceptores, orientadores, programa Residência Pedagógica do IFRN, programa PIBID do IFRN. É com enorme satisfação que a gente inicia o ciclo de formação, encontro 04, que vai aqui marcar o eixo de discussão, de investigação, de produção de conhecimento, de reflexividade sobre espaços escolares e não escolares. Vamos conversar sobre o potencial da educação, o sentido pedagógico desses ambientes que tributam para o desenvolvimento humano. Repetindo, ambientes de formação na perspectiva educativa para os sujeitos humanos, espaços escolares e espaços não escolares. E para a gente dar conta desse componente aí que foi pensado e que foi aprovado pela CAPES e que está presente lá na estrutura curricular do nosso curso de formação continuada, nós desde já agradecemos aqui nos nossos estúdios pela presença do professor pesquisador. Abre a câmera para a gente, minha produção, olha aí ele, o professor doutor Adir Luiz Ferreira, ele que é pesquisador, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que veio dedicar o tempo da tarde, deste dia 23, conosco aqui para efetivamente fazer cumprir aquela programação que foi pensada para o curso de formação continuada do edital Residência Pedagógica IFRN, de mãozinhas dadas com o edital PIBID. Seja bem-vindo, professor Adir. Saúde inicialmente os nossos espectadores. É um prazer estar aqui com vocês, com a Andresa, que foi minha orientanda e hoje brilha aqui na frente de vocês. Né? Espero que a gente tenha um momento legal de conversa, de esclarecimento. Tenho certeza que todos nós, eu e vocês, vamos aprender muito nos próximos minutos. Tenho convicção disso, professor Adir. Antes de mais nada, para que não fique a sensação de que nós estamos sozinhos, eu vou soltar aqui um pouquinho de imagens sobre a tripulação cibernética que está acompanhando conosco esse momento maravilhoso de formação continuada. Olha aí a turminha, vai passando para mim que eu vou dizendo os campos aqui de maneira geral. Então, nós estamos retratando imagens aí dos estudantes do programa PIBID de Residência Pedagógica, de Química Campus Pau dos Ferros, Biologia do Campus Macau, curso de licenciatura em Espanhol, Campus Natal Central, curso de Química, licenciatura em Química do Campus de Panguaçu. Depois eu vou querer que você volte nessa foto, produção. Também as licenciaturas de Química e Informática do Campus Apodi, as licenciaturas do Campus de João Câmara. Isso aí, professor Adir, é um pequeno recorte da juventude louca, ávida pelos conceitos da educação, que escolheram o curso de formação inicial em licenciatura para consubstanciar a sua prática profissional. E para a gente é uma alegria muito grande receber essa turma, as meninas de espanhol. Um beijo, gatinhas, para vocês, Campus Natal Central. Para a gente é uma alegria muito grande poder receber toda essa juventude, trocar energia com essa galerinha aí, nesse campo de formação que a gente também escolheu estudar e pesquisar sobre ele, que é a formação inicial do professor. E continuada, né? Inclusive, se justifica o momento que nós estamos aqui pelo crivo da formação continuada. Volta para aquela foto lá que tem as hashtags. Essa foto aí. A partir de agora vai iniciar aqui um mini curso sobre como devem chegar para a nossa produção as imagens, para a gente poder fazer esse momento aqui de saudação a todos que estão prestigiando a nossa formação continuada. Então, uma vez que o grupo estiver reunido presencialmente, vocês devem criar as plaquinhas aí, ó, com a hashtag IFRN, a hashtag RP. Se o programa for PIBID, então vai ser hashtag IFRN, hashtag PIBID. E na outra plaquinha, o nome do campus, no caso aí é Campus Natal Central, portanto a sigla Senat, e o nome da licenciatura em Física. Esses estudantes aí são estudantes do mestrado em Física, eu estive com eles hoje pela manhã, e eles também vão estar conosco aqui prestigiando a formação, a aula sobre a importância e os sentidos dos espaços escolares e também dos não escolares, com princípios educativos para as famílias, para a sociedade. Professor Adir Luiz, passei o bastão, é com você. Vai com tudo que os nossos estudantes de didática, estudantes de estrito sensu, os nossos mestrandos, os estudantes das licenciaturas que não estão nos fomentos, os nossos seguidores, olha, tem um universo enorme de pessoas ávidos por conhecer um pouco mais sobre
essa historinha aí de espaço escolar e não escolar. Fala pra gente. Bom, primeiro falar que a distinção de espaços escolares e não escolares é algo que não é novo, isso existe há muito tempo, mas era percebido ou concebido de outra maneira. Durante muito tempo, século XIX, início do século XX, havia basicamente dois espaços. O espaço da escola, que era muito elitista, para poucos da população, e o espaço fora da escola, que eram então aqueles que não tinham nem acesso à alfabetização e muito menos aos níveis escolares que nós conhecemos hoje. Especialmente após a Segunda Guerra, a educação passou a ser vista como a melhor garantia para um mundo melhor, para o desenvolvimento da pessoa humana, para também que a paz fosse um objetivo, né, para toda a população. E nesse sentido, a educação sempre foi, a partir da Segunda Guerra, passou a ser vista como o melhor meio de garantir essas duas coisas: desenvolvimento da pessoa humana, desenvolvimento econômico da sociedade e garantia da paz. E então a educação, no sentido da extensão universal, a educação escolar especialmente, foi colocada como propósito de todos os governos do mundo a organização de um sistema de ensino gratuito, estruturado. Isso foi proposta de todos os governos, especialmente no pós-guerra. Muitos governos já tinham atingido um nível de escolaridade, um sistema de ensino bastante organizado antes da Segunda Guerra. Mas, especialmente com os horrores da guerra, com a Europa destruída e com o potencial econômico e as mudanças tecnológicas, a educação se tornou mais necessária do que nunca. Hoje nós vivemos um outro momento muito forte, muito intenso, mas também muito rápido, de transição, onde as mudanças tecnológicas, a alteração nas características dos empregos, especialmente, exige que a educação passe a ser um objetivo ao longo da vida. Hoje não se concebe mais a educação como alguns anos de formação na vida de alguém e que isso tenha valor para o resto da sua vida. As pessoas sabem que tem que se atualizar, se manterem em contato com sistemas de ensino, mas isso tem um problema. A organização escolar ou a educação escolar, ela ainda é muito marcada pelo tradicionalismo das suas características, que é ter um currículo fechado, progressivo, linear, ter um prédio, um local de ensino específico para a educação, ter um corpo docente profissional e ter uma certificação através de diplomas que seja aceita pela sociedade, pelo mundo do trabalho especialmente, né? Mas as pessoas também passaram, depois ainda da Segunda Guerra e hoje mais intensamente, a uma mudança nas tecnologias e no mundo do conhecimento. O conhecimento não se dá na escola, o conhecimento passa a ser parte da vida cotidiana de todos nós. Se nós estamos em casa, na rua, com amigos, em qualquer lugar hoje praticamente na sociedade, um exemplo é a cultura virtual, a cultura digital. Nós estamos hoje permanentemente conectados, o que seria considerado algumas décadas apenas atrás algo absurdo, mas hoje nós estamos 24 horas com o celular ao nosso lado ligado. E a educação não escolar, ou seja, uma educação que não tenha um currículo fechado, que não tenha um sistema de avaliação, que não seja necessariamente feita em um local próprio de ensino, ou até um local específico. Hoje ela pode ser feita nas nuvens dos empregos hoje constantemente alterada. Professor, e você sentiu necessidade de chamar os slides que você produziu? Fique à vontade, só chamar pela nossa produção, hein? A gente começa... Eu preparei um conjunto de 10 slides, não são muitos, né?
Para mais ou menos resumir isso que eu venho falando aqui para vocês, sentidos e desafios da educação escolar e não escolar. Próximo. Então, primeiro, né, a própria palavra, sentidos e desafios. O que significa uma palavra e outra? Né? Sentidos, como direito. A ideia, no final, é, se não compreendermos quais são os sentidos da educação, não saberemos quais são os seus desafios. Né? Nós temos que, justamente, entender para que serve a educação. Já em 1948, isso chamado Para Onde Vai a Educação? E tinha um subtítulo que é Compreender é Inventar, que uma nova educação. Então, a educação passa a ser vista em duas dimensões interligadas. Né? A organização do ensino escolar, com novas bases científicas e interdisciplinares para a aprendizagem, e o direito à educação em geral, que significava, então, a educação universal e gratuita, a educação para o desenvolvimento pleno da pessoa, respeito aos direitos humanos, às liberdades, à tolerância racial e religiosa, pelo convívio com a diversidade e pela diminuição das desigualdades e discriminações. Isso, para muitos países, incluindo o Brasil, é algo que vem sendo feito recentemente. Nós apenas na última década conseguimos praticamente atingir a universalização do ensino fundamental. A questão, o desafio hoje é a qualidade desse ensino, e avançamos muito também na educação infantil. E aí, o que é a educação escolar? Como eu estava dizendo para vocês, é um modelo curricular linear, etário e progressivo de disciplinas, é um sistema de avaliação baseado em testes, exames e provas, é uma arquitetura padrão de locais e espaços de ensino e aprendizagem, é um corpo docente dedicado, especializado, generalista, é a certificação de conhecimentos através de diplomas, né? E isso tem sido um grande obstáculo, de fato, para a educação contemporânea. Imaginem que uma escola, que hoje ainda é dividida em faixas etárias, né, é como imaginar, só porque as crianças nasceram no mesmo ano, elas são todas iguais. Quando, de fato, nós sabemos que há diferenças que não são apenas geracionais. Mesmo dentro de uma geração, há muitas diferenças entre as pessoas. Um exemplo de uma experiência é a Escola da Ponte, onde no mesmo ambiente, onde não há paredes entre as salas, né, se misturam grupos de diferentes idades, onde os mais velhos ensinam os mais novos, o que reproduz muito mais uma ideia tradicional de educação, além do que propõe a educação escolar. Mas o que é a educação não escolar? Né? Então, é uma proposta de aprendizagem com temas livres e interesses abertos, avaliação flexível e contínua, sem provas obrigatórias. Né? Piaget, inclusive, falava que os exames obrigatórios era uma das chagas da educação, um dos grandes problemas da educação. E a educação não escolar, então, se refere mais aos interesses específicos, imediatos das pessoas. Eu coloquei uma foto ali que isso acontece no campus aqui da UFRN, que todo fim de semana vem um grupo de voluntários ensinar pessoas a andarem de bicicleta, independente da idade, inclusive emprestando bicicletas, né? E esses formadores são práticos, sem formação docente. E os conhecimentos adquiridos têm valor em si, sem os diplomas. Ou seja, para quem com 60 anos aprende a andar de bicicleta, ele não precisa de diploma nenhum para saber que esse aprendizado foi importante na sua vida, a autoestima, o reconhecimento de uma capacidade corporal além das suas expectativas. E outras formações que são ligadas, por exemplo, a movimentos sociais, a necessidades de grupos também, onde o formato da educação não escolar, ou seja, mais livre, mais aberto, menos regulamentado, inclusive por normas oficiais, né, permite essa flexibilidade de acordo com os interesses e os objetivos de grupos e de comunidades. Né. Mas a educação escolar e não escolar tem
problemas também, que refletem, de fato, a própria realidade social, né? Primeiro, as desigualdades sociais trazem códigos de linguagem distintos, e isso afeta a experiência na escola. Por exemplo, o código restrito das crianças da classe trabalhadora e o código elaborado das crianças da classe média. Esse é um conceito do Basil Bernstein, um sociólogo britânico dos anos 70, né? Então, ele colocava que a educação escolar, com as suas exigências acadêmicas, favorece o código elaborado e discrimina o código restrito. Inclusive, professor, e essa é uma compreensão importante para os estudantes em processo de formação de professor, lá no componente curricular, currículo, didática, não é? Bem-estar, ele é muito visitado exatamente pela concepção desses conceitos. E não somente ele, como outros clássicos da sociologia da educação, como o próprio Bourdieu, né, o sentido de campo, para que a gente possa estar estabelecendo aqui conexões importantes entre o que o professor Adi está falando em matérias de fundamento da educação, né, circunscrito hoje, por exemplo, no curso da nossa licenciatura, ao que está previsto no componente curricular, intitulado Seminário 2. Nós temos uma disciplina na nossa licenciatura que ela perfila 4 meses dialogando exatamente o que o professor Adi foi desafiado a conversar com vocês, queridos bolsistas do PIBID e do Residência Pedagógica do IFRN, durante 30 minutos na tarde de hoje, né? Nós temos uma disciplina inteira, então essa paradinha aqui foi para articular o que o professor está dizendo, com que a gente tem acesso lá no currículo da nossa formação, e para quem ainda não cursou esses componentes curriculares, fique sabendo que esses nomes precisam ficar guardadinhos, porque eles ainda vão bater na nossa porta da formação. Então, a escola tende a ser um decisivo campo da reprodução cultural dessas desigualdades, por exemplo, essa é a ideia de Pierre Bourdieu. Um outro autor, o Ivan Illich, coloca que a escola tradicional, e em muitos casos nós vemos que isso continua da mesma forma, ela é, antes de tudo, uma organização custodial, essa expressão usada por Ivan Illich, ou seja, ela cuida de crianças e jovens e, pior ainda, baseado no consumo passivo da ordem social. O Ivan Illich, já nos anos 70, defendia uma sociedade sem escolas. No lugar da escola, a estrutura da educação seria organizada em redes de comunicação. O interessante é que nessa época não havia ainda internet, né? E com oferta de informações, conhecimentos e ensino de habilidades disponíveis para todos em qualquer momento da vida. Hoje, a internet, por exemplo, no YouTube, se nós tivermos interesse no aprendizado de qualquer coisa, cozinha, moda, música, nós vamos encontrar isso à disposição nessas redes de comunicação que o Ivan Illich já anteviu nos anos 70. Ok, tá, olhar nessa câmera. Tá, vamos lá. Pode seguir. Tá. Bom, pode seguir. Pode trazer. Então, além dessa questão da desigualdade, né, outras desigualdades e discriminações acontecem. Por exemplo, o currículo formal não faz distinções entre meninos e meninas, mas nós sabemos que há diferenças de gênero na educação que discriminam mulheres, incluindo a expectativa dos professores, os rituais escolares, os livros didáticos e outros aspectos do currículo oculto, né? Há mudanças que mostram uma diminuição nessa discriminação das mulheres no ensino superior e nas carreiras universitárias, mesmo com desempenho acadêmico médio melhor que os homens. As mulheres sempre tiveram um desempenho escolar na média mais alto que o dos homens, né? Mas isso até o ensino médio, porque entrando no ensino superior, tradicionalmente as mulheres eram discriminadas, mas hoje isso tem mudado bastante e praticamente em todas as carreiras, as filiais de formação técnicas e científicas, né, há um percentual crescente de mulheres, né, para mais ou menos reproduzir a própria população estudantil. Professor Adi, um dos nossos ouvintes pede que você explique melhor o sentido dessa história do currículo oculto. O currículo oculto, existe uma condição assim um pouco autoexplicativa, são as regras, as normas, vamos dizer, as
A lei não escrita ou as regras implícitas na escola. Nós sabemos que todas as escolas têm tipo uma relação de deveres e direitos, que tem um quadro de combinados, mas isso é o que está explícito. Mas todos os estudantes sabem que há uma hierarquia entre alunos e professores, que os estudantes devem se comportar de uma determinada maneira, devem se dirigir aos professores ou à administração da escola de uma determinada maneira, devem se vestir na escola de uma forma considerada adequada, e os estudantes rapidamente assimilam que a escola tem muitas regras não escritas, tem um código implícito, e nesse código implícito se passam coisas como diferenças e discriminação de gênero, discriminação em relação à linguagem dos estudantes, e coisas como hierarquia, disciplina, ordem, expectativa das tarefas acadêmicas que os professores esperam receber, e os estudantes percebem isso sem que nós vejamos essas regras escritas em qualquer lugar na escola. Esse é o currículo oculto, que reproduz também muito dos próprios valores da sociedade. Muito bem, está satisfeito com a resposta? Pode seguir lá com o slide, só para fazer a introdução. Outra questão, que de novo, ainda continuando na desigualdade e como educação escolar e educação não escolar podem se relacionar a respeito disso, a relação entre racismo e educação é mais complexa no campo escolar, porque a exclusão por motivos étnicos é o resultado histórico de processos bem mais amplos de discriminação e de desvantagem dentro da sociedade. Nesse caso, os diferentes formatos da educação não escolar, organizada a partir de interesses de grupos sociais e comunidades, têm expectativas mais igualitárias e buscam explicitamente superar as formas de exclusão e discriminação na sociedade. Vocês veem ali do lado a foto da escola do Ondum, Sim. E que é uma forma de educação não escolar e que de muitas maneiras resgata o próprio reconhecimento cultural do estilo musical, de uma origem cultural, de raízes afrodescendentes, e a escola nem sempre se dedica a esse trabalho de resgate da própria cultura dos estudantes. Exatamente. Pode seguir? Tem mais slides? Sim, vamos lá. A outra questão hoje a gente tem, como eu comentei no início, um aprendizado que se estende por toda a vida. Nós temos mudanças muito radicais na economia do conhecimento, nas noções de trabalho e educação também. E nós sabemos que surgem empregos inéditos nessas mudanças tecnológicas, assim como muitos empregos, funções e cargos são encerrados, novos empregos estão surgindo. Quem imaginaria hoje um emprego como blogueiro ou digital influencer? São coisas novas com as mudanças tecnológicas. Isso leva a que o aprendizado se estenda por toda a vida. Nós não temos mais um estoque de conhecimentos a ser adquirido em determinada fase da vida e depois ele ser útil até o final da vida. E aí o modelo tradicional de escola aparentemente ainda atrai adultos e idosos, mas são as crianças e jovens que querem mais liberdade para aprender fora da sala de aula. E isso, então, tem levado a muitos países, a muitos governos, a muitas propostas, a imaginar tanto um novo formato de escola, mais aberto, mais interativo, com o meio ambiente em que a escola está, assim como também a educação não escolar tem sido vista como uma alternativa interessante e produtiva para grupos e comunidades que não têm, por exemplo, a necessidade de uma longa carreira escolar, que pode significar uma formação, muitas vezes, de mais de 2 décadas, quando as pessoas, muitas vezes, têm um interesse imediato, específico, que pode ser preenchido com um curso, com uma
proposta de ensino muito mais rápida e dinâmica. E a educação não escolar acaba influenciando a própria educação escolar, porque essa flexibilidade, essa abertura aos novos interesses, né, isso afeta o currículo tradicional, que passa a ser visto como uma maneira engessada de não só de transmitir conhecimentos, mas até uma mudança de conceitos, de inventar novos conhecimentos. E eu acho que essa é a ideia principal. A escola hoje, assim como faz a própria educação não escolar, tem que inventar, pela curiosidade, pela criatividade, pela descoberta e pela construção conjunta, um novo conhecimento, que é o que se cria na vida das pessoas, no dia a dia. Um outro aspecto que nós temos que lembrar é a importância socializadora da escola, que é muito mais do que o currículo tradicional, né? Porque... E nessa lógica, inclusive, a gente fortalece a compreensão do conceito de currículo oculto. Também, exatamente. A ideia da escola como socializadora é trazer para o ambiente escolar, para o currículo, para a discussão com professores e entre os próprios estudantes, a ideia é que a escola não é um mundo fechado, que não é um mundo sem influências das famílias e da cultura que existe na sociedade, e que hoje o grande desafio para a vida social é o desafio do convívio. Eu acho que nós já tivemos a fase do reconhecimento de direitos, a fase do respeito ao exercício desses direitos, e hoje nós temos que passar por uma fase mais adiante, que é o desafio do convívio com a diferença. Hoje não basta apenas reconhecer e respeitar a diferença, mas nós temos que aprender a conviver com ela, e a escola, como um ambiente de socialização, de troca de experiências de vida, de conhecimentos, de linguagem, e da relação professor-aluno ou das orientações da administração escolar. Então, as duas perguntas que a gente poderia fazer é: por que a educação escolar resiste a incorporar no seu currículo os conhecimentos da vida cotidiana dos alunos? De fato, a educação escolar teria muito a ganhar incorporando a cultura, a linguagem e especialmente a experiência de vida dos estudantes. Por outro lado, a educação não escolar, na comunidade, hospitais, presídios, empresas, a gente teria que se perguntar se isso é uma alternativa, complemento ou compensação à educação formal. De fato, nós podemos imaginar que são mundos e experiências educacionais que podem conviver. Durante praticamente toda a história da humanidade, a educação se deu em todos os ambientes da vida, né? Por que nós tivemos que imaginar, e isso aconteceu nos últimos 200 anos, que a educação acontecia só dentro da escola, ou que pelo menos a melhor educação acontecia somente dentro da escola, né? E lembrando, professor, que nessa história da educação a gente não pode esquecer que a escola não tinha vamos dizer assim, a aparência, os recursos, a estrutura que a escola, a partir do século XVII para cá, passa a apresentar, né? Isso, inclusive, foi assunto de outras videoaulas que nós já tivemos aqui, onde a gente viu, por exemplo, o comportamento da escola dos mosteiros, né, onde o domínio do conhecimento religioso era exaltado, a ideia da escola da antiguidade, em que o próprio professor era aquele escravo de guerra mais maduro, e a gente foi conversando sobre esses diferentes tipos e formatos de escola, compreendendo, inclusive, que na própria pré-história era a caverna, o homem da caverna, e o responsável pelas pinturas rupestres, quem sabe, não é, quem era o professor daqueles grupos humanos. Então, só fazendo aqui esse destaque, que quando a gente traz a noção de escola, de ambiente escolar, a gente não está falando necessariamente desse padrão de escola que nós conhecemos a partir do advento das revoluções industriais para cá. Isso, exatamente. Aprendi direitinho? Olha aí, uma orientanda que levou a sério a formação inicial do professor, tá vendo? Estou me sentindo aqui do lado do meu orientador amado em doutorado. E a escola hoje tem que ser um ambiente interessante, criativo, aberto à ação dos estudantes
E, na verdade, a escola tem que se moldar cada vez mais pela experiência aberta que os estudantes têm fora da escola, né? Ou seja, é um paradoxo, mas a escola tem que progressivamente deixar de ser a escola desinteressante para os estudantes e se tornar um ambiente, um espaço de invenção para os estudantes. Isso é feito, em grande parte, a escola saindo de dentro dela mesma e conhecendo a vida real dos estudantes. Muito bem. Recado dado, professor Adi. Agora volta aqui para a gente, que a gente que vai tratar de 3 provocações para que a gente possa fazer o momento vivencial dessa formação continuada. Eles têm 30 minutos aqui de videoaula com a gente e a gente sempre finaliza a videoaula com algumas questões propostas para aprofundamento de estudo. A questão número 1, que deve ser respondida a partir das reflexões realçadas pelo professor Adi. Ensinar e educar tem o mesmo significado pedagógico? Questão proposta número 2. De acordo com as sinalizações da videoaula 04, qual a função social dos ambientes escolares e a função social dos ambientes não escolares? E para encerrar, exemplifique para além da instituição escolar, para além. Aí nos slides tiveram algumas dicas, acredito que pesquisando na internet vocês irão encontrar outras muitas dicas de exemplo de espaços que também possuem, né, um potencial pedagógico intenso, né, de vida pedagógica intensa para o desenvolvimento humano das pessoas e da sociedade, além da escola. Então, recapitulando a terceira questão, exemplifique outras instituições de forte potencial pedagógico para a sociedade, para além da escola. Essa é a questão 3, que nós estamos encaminhando aqui para a gente poder fechar esse circuito de formação 04, que celebra o tema espaços escolares e não escolares, mas de forte potencial pedagógico para o desenvolvimento humano das pessoas e o desenvolvimento estruturante da sociedade. Antes de encerrar, professor Adi, tem ainda um recadinho carinhoso que a gente faz questão. Falta no quê, minha produção? É isso que eu ia chamar agora. Ainda falta um slide. Eu interrompi o professor Adi antes de finalizar. Pois é, outro slide, professor. Fecho com chave de ouro. Bom, no último slide, educar em tempos incertos, né? Desafios para a escola, na escola e fora dela, né? A ideia é que a crise é ambivalente. Ela, ao mesmo tempo que destrói, ela cria simultaneamente. E nós vemos, aí quem aponta é um sociólogo espanhol, o Mariano Fernandes Enguita, civilização, encontros e desencontros família-escola, educação, violência e justiça social, organização escolar e comunidade e as transformações nos empregos. Né? E, de fato, a escola, embora nós tenhamos muitas vezes a visão que a escola é uma organização rígida, ela é também um organismo vivo, porque são pessoas que fazem a escola. A escola são pessoas e encontros, não são apenas prédios e regras. A escola, na verdade, é muito mais esse conteúdo humano do que o seu caráter institucional. E como a escola é baseada em seres vivos, os seres vivos se adaptam, aprendem e buscam novas formas de sobrevivência mais avançadas e que correspondam aos interesses do ser humano, que é o seu desenvolvimento pleno, feliz, solidário e generoso, inclusive, eu posso dizer. Pois é. Então, por falar em generosidade, agora sim, vamos se despedir desse universo de pessoas que gostam de estudar, que compartilhou com a gente esses 30 minutinhos de formação continuada da tarde de hoje. A Tirinha, gente, ela é do primo da menininha lá da Argentina, como é que é o nome dela? A rainha das tirinhas, da Mafalda. O priminho da Mafalda é o carinhoso Armandinho. Não sei se você conhece, professor Adi. Vamos ler comigo, ó. Sim, você é livre para seguir caninamente quem quiser. Aí o menininho olha para o cãozinho e fala, mas na boa, liberdade de verdade é pensar por si mesmo, né? Então, fica aí essa orientação sobre liberdades individuais, né? O direito à autoria do próprio pensamento
E a gente encerra por aqui a videoaula 04. Sim, deixa eu deixar logo aqui um recadinho. Vocês não podem perder a aula 05. Já está agendada. Próxima terça-feira a gente começa os trabalhos aqui na PNTV, dia 28 de agosto. A professora convidada será a professora doutora Francinaide Silva,